Aleluia. Louvado seja Deus. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a cada um de nós que nos encontramos aqui neste lugar essa noite. Porque nós viemos a este lugar para adorar ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus real e poderoso, que assentado num trono de glória está e tem o governo de todas as coisas em suas mãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. E eu não tenho dúvida, meu irmão, que o que é bom ou o que é mal, que esteja acontecendo em sua vida, em minha vida, está cooperando para o propósito de Deus, para o propósito de Deus em nossa vida. Hoje é noite da família, maio da família, e nossa missão aqui nesse tempo é orar pelas famílias. Mas antes de orar, eu quero ler um texto com você que está lá em Salmo 113, um salmo bastante aclamado, um salmo de tremenda, tremendo e maravilhoso. Diz assim: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, para sentar ao lado dos seus príncipes, sim, com o seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém, meu irmão? Aleluia. Aleluia significa louvado seja Deus. Então ele começa o salmo dizendo louvado seja Deus. E nessa noite e também termina dizendo louvado seja Deus. E nessa noite nós iremos iniciar aqui dizendo a mesma coisa que disse o salmista: louvado seja Deus, adorado seja Deus neste lugar. E que a tua família e a minha família sejam abençoados nessa noite pela mão do poderoso Deus, que em todo o tempo tem sido com o seu povo sobre a terra. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus e colocar nossas famílias diante do Senhor essa noite. É noite de celebração a Deus, é noite de intercessão pelas famílias, de oração pelas famílias. E o Deus que é poderoso vai te abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós, aqui neste lugar, erguemos a voz. Nessa casa de oração, clamamos ao teu nome, Pai, porque sabemos que tu estás neste lugar, que tu estás em nosso meio. Porque diz a tua palavra: onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Logo, eu sei que o Senhor se faz presente neste lugar santo de Israel. Eu sei que o Senhor está em nosso meio. Como que os teus ouvidos estão inclinados à nossa oração neste lugar. Que nessa hora tuas mãos estejam estendidas a cada um de nós. Que o teu favor venha sobre cada família da terra, sobre cada família da Igreja Batista Vale da Bênção, aqui neste lugar. Que o teu favor alcance, ó Deus, todos aqueles que estão ao nosso redor, meu Deus, e o teu nome seja glorificado em nossa vida e através da nossa vida. Meu Deus, obrigado, porque em tudo o Senhor tem sido conosco, no levantar, no deitar, na provisão, no livramento, no cuidado. Meu Deus, obrigado, porque o Senhor tem sido com cada um de nós. E o que nos resta é louvar ao teu nome neste lugar, é adorar ao teu nome neste lugar. Tu és bem-vindo em nosso meio, tu és bem-vindo neste lugar. Fique à vontade em nosso meio, Pai. Esta é a nossa oração em nome de Jesus.
Continue adorando a Deus, meu irmão. Esses dias nós temos visto aí muitas famílias, meus irmãos, passando por dificuldades extremas. Dificuldades extremas, necessidades inúmeras. E sem sombra de dúvida alguma, o socorro para essas pessoas não tem sido o suficiente. Mas diz assim o salmista: clamou esse aflito ao Senhor, e Ele lhe ouviu, e livrou-lhe de todos os seus temores. Os ouvidos do Senhor estão atentos, estão inclinados a toda oração que se fizer neste lugar. E eu não tenho dúvida, meu irmão, que ao clamar ao Senhor, Ele virá em seu socorro, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então nessa noite nós vamos orar a Deus neste lugar. E eu quero que você ore pela sua família, e ore pela família de alguém que você conheça, ou que está passando por alguma situação, porque Deus é poderoso nessa noite para atender a sua oração e socorrer aqueles que estão necessitados. Amém? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós clamamos pelas famílias na terra, Senhor. Quantas famílias estão sofrendo violência nessa noite? Quantas famílias estão passando por dificuldades nessa noite, por necessidades que desconhecemos, Senhor, necessidades que não sabemos quais. Mas Deus, a Tua palavra diz que Tu és socorro bem presente na hora da angústia. E nessa noite, aonde tiver alguém clamando ao Teu nome, aonde tiver alguém buscando a Tua face, aonde tiver alguém te invocando, que nessa noite a Tua mão poderosa se estenda em favor dos que clamam, em favor dos que buscam, em favor dos que suplicam ao Senhor. Meu Deus, nessa hora intervém nos lares, intervém nas famílias. Meu Deus, aonde a violência, faça cessar a guerra agora. Faça cessar a guerra, Senhor. Aonde a violência, que a paz se estabeleça. Meu Deus, aonde a desarmonia, que a harmonia passe a reinar nessa noite. Oh Deus, socorre o aflito, socorre o necessitado, socorre o órfão, socorre a viúva. Meu Deus, nessa noite, Senhor, aonde tiver alguém clamando pelo Teu nome, criança, homem, jovem, mulher, adolescente, ouve a oração, ouve o clamor, meu Deus, e se manifeste a Ele. Socorra o aflito, socorra o necessitado. Meu Deus, o angustiado nessa noite, meu Deus, receba paz. O angustiado nessa noite, receba a paz do Senhor. O ferido de alma seja sarado, o ferido de alma seja curado, Pai. Meu Deus, nessa noite, Senhor, glorifica o Teu nome. Aonde tiver um enfermo, cure da enfermidade. Aonde tiver um cativo, liberte do cativeiro, Senhor. Glorifica o Teu nome, Pai. Abençoe as famílias da terra. Abençoe as famílias do Teu povo aqui neste lugar, Senhor. Dê livramento a cada família. Dê livramento a cada pai, a cada mãe, a cada filho. Provisão sobre cada lar em abundância. Meu Deus, libertação de cativeiros, cura de enfermidades. Oh Senhor, as famílias são Tuas. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, todos os que nela habitam. A família do Senhor, a família do Senhor. Tu és o dono, o abençoador de cada casa, de cada lar. E que cada lar nessa noite seja abençoado. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, em todo e espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, aleluia, louva minha alma ao Senhor, entoa-lhe um puro louvor que nasce no meu coração. Aleluia.
Levanta a tua mão, deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui neste lugar, meu irmão. Nessa noite o Senhor ouviu a tua oração neste lugar. Nessa noite o Senhor ouviu a tua oração neste lugar. A mão do Senhor começa a se mover ao teu favor. A mão do Senhor começa a se mover em teu favor, em tua casa. O mover do Senhor acontece nessa noite, neste lugar. E sobre ti, meu irmão, os céus estão abertos sobre você agora. Receba de Deus, receba do Senhor o favor nessa noite, neste lugar. E o nome do Senhor seja glorificado em tua vida. Amém, meu irmão? Aleluia. Logo depois da mensagem você vai poder ofertar. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Jó. Jó, capítulo de número 1. Aleluia. O Senhor está neste lugar, meu irmão. O Senhor está em nosso meio. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Jó, capítulo de número 1. Aleluia. Todos acharam? Versículo de número 5 somente iremos ler. Está escrito assim: decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém, meu irmão? Assim fazia Jó continuadamente. Coloque sua Bíblia aí. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. E sem sombra de dúvida alguma, ela é poderosa para mudar épocas e estações. Como é viva e eficaz. Que nessa noite, por intermédio da tua palavra, sejamos edificados e abençoados aqui neste lugar, Senhor. E cada família aqui neste lugar seja alcançada pelo teu favor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Texto, sem sombra de dúvida alguma, maravilhoso, né? Em minhas orações, eu sempre cito esse texto e falo com Deus: Senhor, eu quero pedir perdão aqui pela minha família, porque talvez tenha um pecado contra ti, eu também não saiba, e por isso eu requeiro do Senhor perdão para minha casa também. Era isso que Jó fazia. A Bíblia diz que Jó sacrificava pelos seus filhos, porque pensava ele: talvez tenham pecado contra Deus e eu não saiba. Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, todas as famílias, elas estão suscetíveis a dificuldades. Todas as famílias estão suscetíveis a dificuldades. E não tenha nenhuma família nesse tempo que nós não conheçamos que não está passando por alguma dificuldade, que não está passando por algum problema, porque todos passarão em algum tempo por alguma dificuldade ou por alguma privação. Muitas vezes nós olhamos para essa situação e até queremos ajudar, não é verdade? Porque é muito triste a gente ver uma pessoa na situação e não ajudá-la. Mas às vezes também nós não estamos possibilitados para isso. E assim a gente ora para que Deus possa, usar de bondade. Então veja bem, todas as famílias são suscetíveis a dificuldades. E não há nenhuma família que nós possamos dizer que não enfrenta problemas. Todas as famílias enfrentam problemas todos os dias. Passam por provações, passam por privações. Dificuldade fazem parte da vida na terra. Desde a queda do homem no Éden, dificuldades acontecem. Desde lá, desde a criação, acontecem no meio das famílias. Famílias passam por algumas dificuldades. E cedo ou tarde, meu irmão, nós
cedo ou tarde nós teremos que nos deparar com as dores da perda. Infelizmente, muitas famílias nesse tempo estão se deparando com essa situação, perdendo seus entes queridos, são filhos perdendo pais, são pais perdendo filhos, e assim, né, são irmãos perdendo irmãos. Então, por incrível que pareça, cedo ou tarde, nós nos depararemos com essas dores, com as dores da perda. E dificilmente alguma família passará por tantas dificuldades. Dificilmente uma família passará por tanta dificuldade quanto a família de Jó passou, quanto a família de Jó atravessou. Domingo eu ainda falei aqui para você que a família de Jó, ela foi afetada em 5 áreas, não é? Financeira, familiar, e assim vai, eu não vou me lembrar agora, mas 5 áreas foram afetadas, saúde, entre todas essas. Então dificilmente alguma família passará ou vai passar por alguma dificuldade, tanto quanto a família de Jó passou. A Bíblia diz, meu irmão, que Jó tinha uma família linda, uma família invejável. Sua esposa era alegre mãe de 10 filhos, não é? Hoje ninguém mais é mãe de 10 filhos, né? Elane Elisane está ali com 2, já está assim, pastor, pelo amor de Deus, né? Já chega. Mas hoje, dificilmente alguém vai ser mãe de 10 filhos. Mas, um tempo atrás, as famílias eram, né, tinham muitos filhos. Então, a família de Jó era uma família linda, uma família invejável. Sua esposa era alegre mãe de filhos, e a Bíblia diz que eles sentavam todos os dias à mesa para banquetear, para ter uma comunhão com eles. Imagina, né, que maravilhoso é. Eu falo isso porque quando eu vou na casa da minha mãe na Bahia, é sempre assim. A gente se reúne na casa da minha avó e de repente todo mundo está lá, né, sentado à mesa, na casa da minha avó, em comunhão e tudo. Inclusive, um dia desse atrás eu li um artigo que chama assim, quando a casa da avó fecha. Quando a casa dos avós fecha. E realmente, de fato, é uma coisa muito interessante. Quando a casa dos avós fecham, aonde é que as pessoas se reúnem? Porque as famílias têm costume de se reunir na casa dos avós, né? Todos os filhos no domingo, eles querem ir para onde? Para a casa da mãe, se reunir lá. E quando a casa da avó fecha, aonde se reúne? E eu parei para pensar sobre isso, falei, como é interessante ler algumas coisas como essa, né? Quando minha avó se for, aonde que eu vou me reunir com meus familiares? Na casa de quem nós vamos estar? Então a família de Jó, ele se reunia costumeiramente à mesa, sentavam costumeiramente à mesa, ali tinha essa mania de se reunir. A harmonia daquela família contagiava as famílias da terra, contagiava os empregados, e todos tinham a família de Jó como bendita, como bem-aventurada, devido à tamanha alegria que aquela família proporcionava àquele povo. Eu não sei qual era o tamanho da sociedade naquele tempo, né? Qual era o tamanho da cidade, mas com certeza a Bíblia diz que a alegria na família de Jó contagiava a cidade, contagiava as pessoas. As crianças vinham para perto de Jó tomar bênção, as crianças vinham para perto de Jó para receber afago, enfim, né, se deliciavam em tudo aquilo ali que acontecia. Mas de repente, meu irmão, a família de Jó se tornou palco de uma grande tragédia. De repente a casa de Jó se tornou palco de uma grande tragédia. E imagina aí como deve ter sido a repercussão daquilo que aconteceu na casa de Jó. Imagina como deve ter sido a repercussão de toda aquela situação que aconteceu na casa de Jó. Ou seja, em cerca de horas, um homem que tinha tudo, que tinha propriedades, que tinha uma família bendita, bem-aventurada, que contagiava a cidade, a sua família com a sua alegria, em questão de horas, ser palco de uma tragédia sem precedentes. Ser palco de uma tragédia sem precedentes, ou seja, tudo acabou, tudo foi destruído, e até a saúde de Jó, que de repente, se ele fosse um homem, né, sendo forte, poderia trabalhar para recuperar tudo. A saúde foi destruída. A saúde foi totalmente destruída.
Porque tem pessoas que são assim, que chegam a certa idade, eles se veem obrigados a se reinventar. E se eles tiverem pelo menos saúde para isso, eles conseguem se reinventar. Mas se não tiver saúde, como é que ele vai se reinventar diante das situações? Até a saúde de Jó foi afetada, e como se reinventar diante daquela situação. A família de Jó, meu irmão, estava destruída, estava no fundo do poço, das profundezas da angústia. Jó ergueu por muitas vezes a voz, perguntando a Deus por que do sofrimento, por que da perca dos filhos, por que a dor, por que, até dizia, por que o Senhor não me mata? Até dizer isso, por que o Senhor não me mata, Deus? Ao invés de me deixar sofrendo aqui nessa situação. É engraçado que alguns velórios que a gente vai, a gente vê muito isso, né? Quando a pessoa é muito querida, me leva junto, deixa eu ir embora também. A gente vê muito isso, né? Em alguns velórios. A pessoa é tão querida que a outra se joga em cima do caixão. Eu quero ir também. E tal, essas coisas, né? Então veja bem, não estou rindo aqui da coisa, não. Você não, você não. Depois ele vai te acertar. Veja bem, meu irmão, Jó chegou a perguntar, a falar com Deus: Deus, por que o Senhor não me mata, ao invés de me deixar sofrendo aqui essa situação? Deus, por que dessa situação? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Jó, meu irmão, lançava para Deus mais de 30 vezes sua queixa amarga, abria o seu coração, extravasava sua dor, espremia suas feridas e chorava as suas mágoas. Porque, meu irmão, se você for olhar, é algo realmente triste. A pessoa ter tudo, ser considerada bendita na terra, e em questão de horas, ela perder tudo que ela tinha. E como se não bastasse tudo, ainda a saúde. Pensa aí no que é enterrar 10 filhos um dia só. Que angústia não é para um pai. Enterrar 10 filhos um dia só. Terrível. Muito triste a situação. E diante de tantos questionamentos de Jó, diante de tantas dores, diante de tantas perguntas perturbadoras, naquele momento, naquela situação, o que Deus escutou, o que Jó escutou de Deus foi uma coisa só: silêncio. Deus não respondia às orações de Jó. Deus não se manifestava aos pedidos de Jó. Simplesmente se mantinha em silêncio. E às vezes o silêncio de Deus é mais perturbador do que uma resposta. É mais angustiante às vezes o silêncio de Deus do que uma resposta imediata. Porque em meio ao silêncio nós fazemos inúmeras conjecturas, né? Eu estou em pecado, né? Eu estou colhendo, né? Isso é consequência de alguma coisa que eu fiz, isso é obra de macumbaria, é amarração, é alguma coisa. Diante do silêncio de Deus a gente pensa muitas coisas, a gente conjectura muitas coisas. E como se não bastasse, a mulher de Jó ainda ficou tão revoltada, que dizia para Jó: amaldiçoa o teu Deus, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Tamanha era a dor daquele homem, por ter perdido todas as suas propriedades, por ter perdido todos os animais do campo, por ter perdido todos os seus filhos, e ainda inúmeras chagas pelo seu corpo. Agora a sua mulher dizia: amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre, é a única saída que tem. Os amigos, diz a Bíblia, de Jó, fizeram pouco caso da situação e levantaram falsas acusações, dizendo que ele estava sofrendo por causa dos seus graves pecados. E até hoje é assim. Quando a gente vem para a igreja e a gente ora aqui quebrantado, a primeira coisa que quem vê, pensa, é se a gente está chorando é porque a gente está em pecado, né? E tudo. Então,
como se não bastasse ainda toda aquela situação, os amigos diziam para Jó: Jó, o que tu está sofrendo é ocasionado por algum pecado. Confessa a Deus o teu pecado. Quem sabe Deus não te perdoa, Jó. Quem sabe Deus não muda essa sentença. Os amigos que deveriam consolar a Jó acusavam a Jó em todo o tempo. E aquela família estava num nevoeiro denso, precisando de um avivamento, irmão. Então, no meio das trevas, em meio à dor, surge a luz da esperança. Do caos brotou a restauração, do deserto uma fonte de esperança começou a jorrar. Deus, então, agora em silêncio, começa a se revelar a Jó, começa a falar com Jó e mostra-lhe que a sua soberania, que em sua soberania, Ele estava no controle absoluto de todas as coisas. Mesmo diante daquele caos, mesmo diante daquela coisa toda que estava acontecendo, Deus agora mostra a Jó, com toda a sua soberania, que Ele estava no controle absoluto de todas as coisas. As nossas tribulações, meus irmãos, não chegam nem perto, nem 1% daquilo que Jó vivenciou. E ainda assim nós levantamos inúmeros questionamentos, como se parecesse que Deus não está fazendo caso da nossa situação. Mas Deus continua no controle absoluto de todas as coisas, assentado no seu trono de glória, reinando sobre a terra. O salmista, ele diz que muitas vezes olharam para eles diante daquela situação que ele estava vivendo e diziam: cante um cântico ao seu Deus. E ele dizia: como cantaremos um canto ao nosso Deus em terras estranhas? E ele perguntava: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus agora que não vem livrar vocês? Aquela família estava vivendo um nevoeiro denso, meus irmãos, precisando de um avivamento. Agora Deus começa a se revelar a Jó. E Jó então começa a compreender os desígnios de Deus, que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. O sofrimento de Jó não endurece o coração de Jó quanto a Deus. O sofrimento de Jó leva a Jó para mais perto de Deus. E é assim que nós precisamos ser, meu irmão. O nosso sofrimento não tem que endurecer o nosso coração com relação a Deus. Ele tem que nos levar para mais perto de Deus. Eu imagino quantas pessoas, né, não está aí nesse tempo murmurando contra Deus devido a tanta situação. E essa pergunta, ela é recorrente, meu irmão, em todas as gerações. Quando o mal assola a terra, quando o mal vem sobre a terra, essa pergunta se torna recorrente em todas as gerações. Aonde está Deus em meio a todo esse mal? Aonde está Deus em meio a toda essa situação? As pessoas se perguntam de uma forma recorrente, desde as gerações antigas: aonde está Deus em meio a esse mal, em meio a essa situação que não faz nada, que não se manifesta? E Deus continua sentado no seu trono de glória, regendo todas as coisas sobre a terra, governando por excelência todas as coisas. Ele continua no seu trono. Jó começou a entender que os desígnios de Deus não podiam ser frustrados. Deus converteu então em bênção toda a maldição que o diabo lançou sobre Jó, e tudo que o diabo tomou, a Bíblia diz que Deus começou a restituir de uma forma dobrada sobre a vida de Jó. Deus irá restituir a nossa vida de uma forma dobrada. Tudo aquilo que porventura tenhamos perdido nesse tempo, em nome de Jesus, meu irmão. Deus irá restituir de uma forma dobrada, porque os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. Muitas pessoas, tem muita gente perdendo muita coisa nesse tempo, meu irmão. Tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente perdendo parente, tem muita gente perdendo família, tem muita gente perdendo muita coisa. Mas
Deus continua assentado no seu trono de glória, governando com poder e graça todas as coisas, e no seu tempo Ele irá se manifestar, restituindo dobradamente todas as coisas a qual nós perdemos. Todas as coisas. Deus, a Bíblia diz então que restaurou os bens de Jó, meu irmão, e ele ficou o dobro mais rico. Seus negócios prosperaram, seus empreendimentos deram certo, a bênção de Deus enriqueceu a Jó. Nessa noite, que a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, se estabeleça em tua vida, seja sobre a tua vida, e tudo seja te restituído em nome de Jesus. Que a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores venha sobre você nessa noite, meu irmão. E você seja próspero nessa terra, em nome de Jesus. Deus restaurou a saúde de Jó, curou todas as suas enfermidades, e a Bíblia diz que ele viveu mais 150 anos e viu a sua geração prosperar na terra. Veja bem, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Jó, agora, restaurado em sua saúde, restaurada a sua sorte, começa a mais uma vez a ver a Deus, agindo em seu favor. Deus restaurou os seus bens, Deus restaurou a sua saúde, curou sua enfermidade, e deu a ele mais 140 anos de vida, para ver a sua descendência se prolongar sobre a terra. Deus, além disso, restaurou o seu casamento, e aquela mulher que amargurada vivia chorando e dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre, novamente se tornou alegre mãe de filhos, e deu à luz a mais 10 filhos sobre a terra. Agora, aquela mulher não tinha tido só 10 filhos, ela tinha 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Veja bem que situação maravilhosa. Deus, além de restaurar todos os bens de Jó, agora restaura a vida daquela mulher que amargamente chorava e mandava Jó amaldiçoar a Deus, dando a ela mais 10 filhos. 10 filhos. Agora, e o detalhe disso tudo, meus irmãos, e o detalhe em meio a tudo isso, é que a Bíblia diz assim, que as filhas de Jó eram mais formosas em toda a terra. As filhas de Jó, além de restituir a questão de filiação, eram as mais formosas em toda a terra. E aí a gente pega, às vezes imaginando como seria, essa beleza, estonteante dessas mulheres, lindas. Deus restaurou tudo que Jó havia perdido, tudo que Satanás tinha tentado destruir. Mas tudo que Satanás tinha tentado destruir de Jó, Deus restaurou. E sobre aquela crise que Jó viveu, Jó saiu fortalecido, Jó saiu mais rico, Jó saiu mais perto de Deus. Porque Deus é o dono da família e o criador da família. Veja bem, meu irmão, Deus restabeleceu toda a sorte de Jó. E eu não tenho dúvida que Deus irá restaurar toda a nossa sorte nesse tempo também. Deus irá restaurar toda a nossa sorte nesse tempo também. E tudo aquilo que porventura tenhamos perdido, meus irmãos, nos será restituído para a glória do seu santo nome. Para a glória do seu santo nome. Satanás tentou destruir Jó, mas Jó saiu daquela crise mais fortalecido, mais abençoado, mais perto de Deus, porque a família é de Deus, o dono da família é Ele, e os propósitos estabelecidos por Ele para a família não caem por terra. Não caem por terra. Hoje, meu irmão,
Deus também pode fazer um milagre em nossa vida, em nossa família. E se porventura existe alguém entre nós vivendo algum tipo de crise familiar, a confiança em Deus nos fará vencer toda e qualquer crise que porventura esteja estabelecida no meio da família. E o Senhor será glorificado. O Senhor será glorificado. Nós precisamos aprender, meu irmão, a confiar em Deus em meio às dificuldades. Nós precisamos aprender a confiar em Deus em meio às lutas. Talvez você fale assim, pastor, é fácil falar quando não está se vivendo. Realmente é fácil. É muito fácil falar quando está de fora da situação. Só quem está vivendo a situação sabe o quanto é difícil, de fato, viver a situação. Mas uma coisa é certa, meu irmão, o Senhor continua governando sobre todas as coisas, Ele continua no controle absoluto sobre todas as coisas, Ele tem a nossa vida em suas mãos, Ele tem tudo que é nosso em suas mãos, e Ele fará aquilo que lhe aprouver em nosso favor. Deus, Ele quer restaurar as nossas finanças, Ele quer salvar os nossos filhos, Deus quer curar nossas enfermidades, Deus quer trazer harmonia aos nossos casamentos, meu irmão. Tudo isso é desejo de Deus para nós. Tudo isso é desejo de Deus. Ele quer abençoar cada família, cada casamento. Ele quer reconciliar nos reconciliar com aqueles que nos fizeram sofrer. Ele quer fazer nova todas as coisas em nosso meio. Ele quer fazer nova todas as coisas. Jó, depois de um tempo de sofrimento, que não foi pouco, não foi uma semana, não foi um dia, não foi um mês, foi um percentual grande de tempo, de sofrimento, de angústia, de dor, de questionamentos. Jó viu a mão do Todo-Poderoso restabelecer todas as coisas em sua vida, restaurar toda a sua saúde e mais uma vez se reunir em família. Ele faz a Estéreo Alegre mãe de filhos. Ele faz, irmão, a Estéreo Alegre mãe de filhos. E nesta noite, meu irmão, o Senhor vem ao nosso encontro neste lugar para nos dizer que Ele restaurará todas as coisas em nossa vida e glorificará o seu nome em nós e através de nós. Sim, Ele fará. Talvez você tenha buscado a Deus nesse tempo aí e o que você tem ouvido é só o silêncio. Talvez você tenha buscado a Deus nesse tempo aí e talvez as respostas você não tenha encontrado, porque Deus está em silêncio. E o silêncio de Deus é mais perturbador do que qualquer manifestação de Deus em nosso favor. Mas uma coisa eu quero te dizer neste lugar, meu irmão. O Senhor continua com o controle da tua vida em suas mãos. Ele continua reinando e assentado num trono de glória. Ele continua trabalhando em nosso favor. Confia, espera, tenha paciência. O Senhor está trabalhando em teu favor e no tempo certo Ele irá se levantar para agir em teu favor, em tua causa e restabelecer todas as coisas em tua vida. Jó e todos os seus amigos que ali estavam e acreditavam que o sofrimento de Jó era em decorrência de pecados, viram que nada daquilo que Jó passava tinha a ver com essa situação. Pelo contrário, era um propósito de Deus para a vida dele. E tudo o que nós estamos passando nesse tempo é um propósito de Deus para a nossa vida, para que nos acheguemos mais a Deus e não endureçamos o coração. Infelizmente, muitas pessoas em meio a essa situação estão endurecendo os seus corações e acreditando que Deus abandonou a sua criação à própria sorte.
Mas não. Deus continua assentado no seu trono de glória e trabalhando em nosso favor, e guardando a nossa casa, guardando a nossa família, guardando o nosso lar, para restaurar toda a nossa história. E nessa noite, meu irmão, eu quero dizer aqui para você neste lugar, que em nome de Jesus, nossas famílias serão restituídas na terra. Nossas famílias serão restituídas na terra. A igreja será restituída na terra. E o nome do Senhor será glorificado em nosso meio, meu irmão. E o nome do Senhor será glorificado em nosso meio. E infelizmente, muitas pessoas estão endurecendo o coração nesse tempo. Estão se afastando de Deus, quando deveriam se aproximar ainda mais de Deus. Mas o Senhor, meu irmão, que sonda os corações, Ele está conosco. E por isso, devemos louvar ao seu nome. Amém? Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus essa noite, mais uma vez. E talvez você está vivendo aí alguma dificuldade no seio da sua família. Talvez seja uma enfermidade, meu irmão. Talvez seja falta de harmonia em seu lar. Talvez seja lutas e tribulações. Não sei, mas uma coisa eu sei. O Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está trabalhando na sua história. E tudo aquilo que você perdeu será restituído em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez neste lugar, eu levanto a minha voz em oração, Pai. Eu clamo ao Teu nome neste lugar. Meu Deus, nós sabemos, Senhor, que o Senhor trabalha em silêncio. Senhor, trabalha em silêncio. Mas muitas vezes o Teu silêncio, Pai, é mais doloroso do que uma manifestação do Senhor em nosso favor, porque em meio ao Teu silêncio, nós conjecturamos inúmeras situações, Pai, até mesmo acreditando que o Senhor nos abandonou à própria sorte, que o Senhor nos esqueceu. Mas Senhor, a Tua palavra, em meio a esses textos, em meio a tudo isso que nós lemos, nos faz acreditar, nos faz crer, meu Deus, que o Senhor não está em silêncio, pelo contrário, o Senhor está nos ouvindo, e o Senhor irá se manifestar em nosso favor, meu Deus, para restaurar, para restabelecer e para restituir tudo aquilo que porventura tenhamos perdido neste tempo. Meu Deus, que possamos acreditar de todo o nosso coração e confiar de todo o nosso coração que o Senhor, assim como o Senhor restituiu, restabeleceu a vida, a família de Jó, o Senhor restabelecerá todas as coisas, até mesmo a Tua igreja neste tempo, Pai. A Tua igreja neste tempo, meu Deus, nessa hora toma nas Tuas mãos os pastores, toma nas tuas mãos, Senhor, cada homem de Deus, que o Senhor levantou nessa terra, e que tem vivido dias de dificuldade, Senhor, dias de lutas e tribulações. Socorre os Teus filhos, socorre a família dos Teus filhos, e restitui, Senhor, restaura a sorte do Teu povo, Pai, glorificando o Teu nome. Deus, eu tenho certeza, Senhor, que mesmo que a noite seja longa, a noite de choro seja longa, a alegria virá, o amanhecer virá, e voltaremos a sorrir, e voltaremos a nos alegrar, e a mais uma vez glorificar ao Teu nome. Que as lutas e tribulações não endureçam o nosso coração, não endureça o nosso coração com relação ao Senhor. Pelo contrário, nos leve para mais perto de Ti, nos leve para mais perto de Ti, nos leve mais para os Teus pés, Senhor, e assim nós glorifiquemos ao Teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido Deus em nossas casas, em nossas famílias, e temos visto a Tua mão manifestando em nosso favor. Que o Senhor livre as famílias do Teu povo de todo mal, livre as famílias do Teu povo de toda enfermidade, Senhor, porque diz a Tua palavra que sobre a nossa tenda não valerá encantamento. Que o Teu povo seja abençoado aqui neste lugar, Pai, e o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós te oramos e te glorificamos neste lugar. Amém, meu irmão? Tenha certeza de uma coisa: Deus irá restituir
tudo que porventura tenhamos perdido nesse tempo, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Podemos estar passando pelo que for, meu irmão, tribulações que for, enfermidades que forem, o Senhor virá ao nosso socorro, com a sua providência, com o seu livramento, com a sua cura, e o seu nome será glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então, domingo nós estaremos aqui, às 9 da manhã, na nossa escola bíblica discipuladora, e à noite estaremos aqui no nosso culto da família, celebrando a Deus e celebrando a família. Não deixe de orar pela sua família. Não deixe de orar pela sua casa. Não deixe de orar pelas famílias da igreja, meu irmão. Todos nós precisamos e carecemos da oração um dos outros. Você ora por mim e eu oro por você. Amém, meu irmão? Muito obrigado por você ter vindo aqui nessa noite. Viu?